de homens, se perseverares, será servas. Boa noite, pessoal. Vou convidar você, Vitor, já. Boa noite, Vitor. Boa noite. Agora sim, definitivo. Oi? Agora sim, definitivo, né? Sim. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. É só mais um tempinho para o pessoal chegar. Tá. Boa noite, Giovanni. Bom, então a gente vai iniciar agora com a nossa prece. Eu já queria deixar falar, quem quiser um copo d'água, quiser deixar para ser frutificado no final, a gente for pedir o papo, tá bom? Então a gente vai fazer a nossa oração para iniciar os trabalhos dessa noite. Convido a todos, então, para serenar as orações, elevar o pensamento até o alto, mentalizar na espiritualidade do guardião, que eles possam nos iluminar, nos abençoar com de união pública, que a espiritualidade trabalhadora da Casa do Grande Espírito Kardec possa estar conosco, nos acompanhando, nos amparando, em especial o palestrante da noite, o Vitor, que ele possa ser amparado e instruído, para que a sua fala possa ser um bálsamo para os nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos iniciar depois da leitura, capítulo do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeito. Item 3, o Homem de Bem. Como ele é muito extenso, eu vou ler só um pedacinho e logo eu passo para você, tá bom, Vitor? Tá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente na ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que querer que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que ele presta, nos sorrisos que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si.
de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a sua ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crença, de ver irmãos em todos os homens. Então, pessoal que está assistindo a gente aqui, hoje o palestrante da noite é o nosso amigo Vitor Nunes. Ele frequenta a Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, que fica ali na Rua da Feira de Turim. Ele é policial militar, um aspirante oficial. E ele está hoje pela primeira vez aqui com a gente. Então, eu vou passar a palavra para ele, que você possa ter uma boa fala, que Deus e a espiritualidade amiga te amparem. Obrigado, boa noite aos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que possa ser a primeira de muitas. E vamos aprender um pouco hoje, né? Aprender juntos. Na verdade, isso aqui antes de ser uma palestra, um esclarecimento, é um estudo, né? Todos nós nos debruçamos aqui, todo dia, toda semana, para aprender um pouco mais. Tentar tirar um pouco de cada dia para que possamos aplicar realmente o Evangelho em nossas vidas, que é a grande dificuldade, né? Nós estudarmos aqui é muito fácil. O problema é nós conseguirmos aplicar a quantidade de conhecimento que Jesus deixou para nós. Então, nos coube hoje falar do item 3, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo, esse item, ele traz grande quantidade, se não todas, as que aquele homem de bem que Jesus veio falar para nós. Seria muito fácil aqui a gente enumerar e citar todas as características que são faladas no texto, todas as virtudes. Mas eu acredito que melhor que fazer isso, nós analisarmos puramente a vida de Jesus. Por quê? Ele foi o maior exemplo de todas essas características que tem no texto. Desprendimento, caridade, amor, senso de humanidade. Então, mais que a gente fala de conceito histórico, é importante a gente falar de exemplo. Jesus, como nós sabemos, a partir das várias literaturas que temos acesso, é o governador espiritual da Terra. Ele, com a pleide de espíritos superiores, foi quem planejou, organizou e deu forma ao nosso planeta Terra. E ele, no alto da sua elevação espiritual, ele se diminuiu a tal ponto de reencarnar aqui entre nós. Aí nós já tiramos a primeira lição. Imagine a dificuldade de Jesus Cristo, o espírito angélico, ter que diminuir sua luz, diminuir a sua potência vibratória para encarnar aqui entre nós, porque Jesus não precisa reencarnar mais. Então, esse é o primeiro ponto que se fala no texto, que a gente pode exemplificar com a vinda de Jesus, o seu desprendimento de sair do alto da sua condição e vir aqui entre nós meros iniciantes, né, na caminhada espiritual, para nos mostrar o exemplo verdadeiro daquilo que ele viveu a vida toda. E olha o lugar onde ele escolheu nascer. Ele veio no meio do deserto, filho de um carpinteiro, nas condições mais simples possíveis. Podia ter vindo num palácio, num trono. Isso, na verdade, era o que todos os judeus e o povo da época esperavam. Que o Salvador viesse como um rei e que libertasse o povo de Israel do jugo romano. Então, todo o povo esperava um rei que viesse trazer justiça pela espada. Porque era a tradição da época, era o pensamento da época, como é até hoje em muitos locais. Então, se esperava um rei vingador, na visão do povo de Israel. Mas Jesus vem de uma família extremamente humilde, nasce numa manjedoura, como todos nós sabemos, no meio do deserto da Galileia. E isso é a segunda prova da humildade dele para conosco. Podia ter escolhido qualquer outro lugar para encarnar, mas escolhe o lugar mais humilde que pode se imaginar. Claro que esse momento transformou toda a atmosfera da região naquela época. Os historiadores falam, e a gente mesmo estudou na escola, que a época que Jesus nasceu, o Império Romano ele viveu a maior paz que já experimentou durante toda a sua trajetória.
era chamada Pax Romana, em que o imperador Otávio Augusto ele conseguiu governar e trazer a maior tempo de paz para o povo. Mas o que os historiadores não veem é que essa paz, essa tranquilidade que veio no Império Romano já há muito tempo com guerra, com destruição, com sangue, é por conta justamente da vinda de Jesus. Ou seja, toda a psicosfera espiritual daquela região foi amenizada com a vinda do Consolador. Porque imagine a potência espiritual que Jesus trouxe e a quantidade de espíritos bondosos que vieram com ele. Então, todo aquele ambiente de guerra, de disputa, foi amenizado e o povo ele sentiu a própria literatura fala disso. O povo sentiu uma tranquilidade que nunca tinha sentido. Por mais de 100 anos, o Império Romano viveu numa paz que nunca antes havia existido. Então, imagine o impacto que isso traz em todo o ambiente onde Jesus veio. E aí, como segundo ponto, nós percebemos, tirando, mais uma vez, esse aspecto do nascimento de Jesus naquele ambiente, que o importante para o homem de bem não são as riquezas materiais, mas são as riquezas provenientes do Espírito. Porque para ser o rei da terra, como nós chamamos Jesus, na verdade essa riqueza é espiritual. Então pouco importa o local que você nasce, a forma como você nasce, mas sim as potencialidades que seu espírito tem e a vontade de melhorar. Quantos exemplos a gente tem de pessoas aqui entre nós mesmos que nascem numa condição extremamente difícil e conseguem uma posição de sucesso na vida, conseguem uma posição de elevação não somente material, mas de elevação espiritual e de poder fazer bem ao próximo. Exemplos aí a gente tem muitos, inclusive no nosso país aí, Chico Xavier, Irmã Dulce, que eram espíritos que vieram com a missão, encarnaram em locais, na maioria das vezes, extremamente pobres, mas a luminosidade de seus corações, ela expandiu e tornou-se conhecido em todo o mundo, pela sua bondade, pelo seu espírito nobre. Então é mais uma lição que o texto nos fala, que a gente pode exemplificar na vida de Jesus. A potencialidade do ser humano está no seu espírito, e não nas condições materiais, nos bens que ele tem. Na verdade, os bens materiais, eles são a fonte de prova maior. Na passagem do Evangelho, a gente conhece, né? Mais fácil um rico passar no buraco de agulha do que entrar no reino dos céus. Claro que é uma linguagem figurada, mas mostra que a grande dificuldade é você ter as condições materiais, ter o dinheiro e saber aproveitar para o bem de todos, que é a grande dificuldade. Então, como segundo ponto da vinda de Jesus e da sua caminhada aqui evolutiva, a gente vê como segundo ponto o homem pacífico, que é uma das características do homem de bem. Em nenhum ponto da vida de Jesus a gente vê a ira, agressividade, raiva, como ele explicava nos momentos que ele curava, nos momentos que ele discutia. Há alguns equívocos que as pessoas interpretam no Evangelho, Jesus se irava com o povo, algumas interpretações errôneas até do Velho Testamento. Mas a gente sabe que houve vários erros de tradução da língua da época para o latim, mas da essência que a gente pode tirar e da lógica elevação do Espírito de Jesus, esses sentimentos baixos de ira, de raiva, de agressividade, de ódio, de vingança, não são compatíveis com ele. São sentimentos nossos ainda, advindos da nossa inferioridade moral e espiritual. Então Jesus nos mostra que para nós conseguirmos os nossos objetivos, os meios são importantes. Ou seja, se você quer buscar alguma coisa na sua vida, busque de forma harmônica, pacífica. É difícil a gente falar dessa forma, porque a nossa vivência no dia a dia é complicada. A gente vê situações e nos tiram sério, no trabalho, em casa, com a família, mas é um ponto a se buscar a cada dia, né?
Jesus nos trouxe o exemplo, ainda mais naquela época que ele viveu, que a todo momento era colocado à prova por aqueles que o consideravam seus adversários, que na verdade eles não consideravam adversários. Jesus os considerava irmãos de caminhada que ainda estavam em estado evolutivo iniciante, por assim dizer. Então, o que Jesus quis fazer, ele fez por meio do bem, do ensinamento e do amor incondicional, que é a verdadeira força do Espírito. O amor condicional que ele tinha, que proporcionava todas as faculdades de cura, de presciência e todas as faculdades mediúnicas que nós sabemos que ele tinha. A obra Boa Nova foi psicografada nos anos 40, se eu não me engano, pela mão de Chico Xavier. Ela traz passagens interessantíssimas sobre a vida de Jesus, inclusive sobre a sua infância, sobre a sua adolescência na Galileia. E um ponto que podemos perceber é que Jesus, desde pequeno, ele já tinha a sua elevação espiritual proeminente. Ele conversava com os sábios da época e Maria não entendia por quê. Porque ainda não entendia a grandiosidade do seu espírito. Mas ele, em vez de brincar igual as outras crianças brincavam, Jesus pegava ele, às vezes, conversando com os fariseus, com os sábios da época, com os doutores da lei, e explicando a eles que ele era o Filho de Deus e que ele já estava unido a Deus pelo quê? Pela grandeza do seu espírito. E aí passa a infância de Jesus, que às vezes fica por nós assim meio mitológica, né? Aonde ele foi, porque o Evangelho não fala. O Evangelho ele já traz Jesus já na sua idade adulta, né? A partir do momento que ele começou a pregar. Mas esse livro nos traz informação. Jesus ele foi ser carpinteiro com José, seu pai. A partir da sua idade aí de 12, 13 anos, ele passou a aprender a carpintaria junto com o pai. E dessa idade até os 29, 28 anos, ele ficou lá, aprendendo essa profissão de carpinteiro. Então veja, Jesus, o mentor espiritual e governador da terra, ele vem encarna e vem ser carpinteiro na Galileia. Olha a humildade e desprendimento desse espírito para conosco. Isso, inclusive, é comprovado porque no próprio Evangelho, os fariseus, quando começaram a conhecer Jesus, eles o descreditavam. Falavam, olha aí, ele é o carpinteiro, que quer se dizer o Filho de Deus, o escolhido, o salvador do povo judeu. Então, ali, outra lição que eles nos dão, mais uma vez na sua vida. Vem aprender o trabalho de carpinteiro junto com o pai, até os 29. E aos 29, ele sai, né, na sua pregação, para levar a palavra do Evangelho para o povo daquela época. Outra lição. O homem de bem ele pode existir em qualquer posição social. O que importa são as características interiores e como esse indivíduo se comporta em sociedade. Aí nós vemos também a importância da educação, que nos é atribuída aos nossos filhos, né? O que nós estamos trazendo para os nossos filhos para eles serem pessoas de bem, homens de bem? Porque é muito difícil uma criança ela ser criada com todas as diversidades, num lar de violência, num lar de mal, um lar de discórdia, e crescer sem nenhum problema, sem nenhuma característica negativa que ela viu durante a infância. Então, nos traz a responsabilidade com os nossos filhos, a importância de instruí-los para que eles possam seguir o caminho do bem no futuro. E dificilmente, nós, espíritos medianos, se nós tivermos uma educação ruim, vivemos um local de violência, as chances são muito grandes de nós repetirmos aquele comportamento. Os exemplos aí são diários. Não que a má educação ela vai impossibilitar aquela criança de seguir os caminhos do bem, mas o fator ambiental tem influência muito grande na formação da personalidade. Nós sabemos que o espírito ele já traz uma carga em si mesmo, mas a junção dos fatores espirituais, juntamente com o ambiente que aquela criança vem. Então, aí, a importância de nós instruirmos os nossos filhos, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista espiritual.
E eu não falo aqui só destruir na religião espírita, na doutrina espírita, mas qualquer outra doutrina que traga o sentimento de cristianismo ou de outras religiões, mas todas as religiões elas direcionam o ser humano para o bem. Se não for assim, não é religião. É uma distorção nossa que nós desviamos as religiões para outro sentido. Mas o fim de cada uma é a elevação do ser humano enquanto espírito, enquanto filhos de Deus. Então, mais uma lição que a gente traz e que Maria se preocupou grandemente com seu filho, apesar de que Jesus já veio pronto. Ele não precisava de nenhum professor, de nenhum doutor da lei para lhe explicar os princípios da espiritualidade, nem outras questões filosóficas. Então aí Jesus ele passa, né, todas aquelas vicissitudes no seu curto período de vida que a gente já conhece, pela leitura do Evangelho, pela leitura que a gente já tem do Velho Testamento, do Novo Testamento, e próximo do momento já que ele sabia do seu desencarne, ele janta, faz a ceia com seus apóstolos, e ele já sabe que o Judas ele vai acabar falhando e traindo. Mesmo assim, Jesus ele sabe, ele não se sentiu magoado, então por isso ele não precisou perdoar, porque ele estava acima disso. Ele sabia da nossa pequenez espiritual e por isso compreendia que nós somos falhos ainda. Então ali ele fala com Judas e fala, ele sabe que ele vai fraquejar. E mesmo assim, janta junto com todos eles, porque ele precisava daquele momento para falar das últimas lições que ele tinha, né? Para trazer para nós os últimos ensinamentos, para que posteriormente pudessem ser difundidos por aqueles apóstolos que estavam ali com ele. E logo a partir do momento que Jesus ele é preso pelo Império Romano, a gente percebe que todos aqueles que o seguiam, a maioria, a grande maioria, fugiram ou simplesmente se esconderam para não saber, para o Império Romano não saber que estavam junto com Jesus e também serem condenados. E Jesus percebe isso, ele já sabia de tudo isso. Ele sabia que naquele momento, a maioria daqueles que o seguiam tanto, iam abandoná-lo, iam lhe negar, iam falar mal dele, mas em nenhum momento ele se revolta. Então a gente vê aí mais uma lição do homem de bem, ou seja, capacidade de perdoar. É uma das grandes falhas nossas, que eu acredito que seja a incapacidade de perdoar ou a dificuldade. E aqui eu falo como também grande dificuldade nesse sentido. Por quê? Nós ainda, o sentimento de vingança é muito grande, muito grande. Nós que trabalhamos aí na casa espírita, nós vemos que a maioria das dificuldades reencarnatórias, principalmente em relação à obsessão, processos obsessivos mais variados, é justamente a vingança. A vingança dessa existência, do mal que a gente fez, ou de outras existências que vão se perpetuando nas várias encarnações daquele espírito e vira um problema sem fim. Porque nenhum dos dois ou dos outros envolvidos tem capacidade de perdoar, esquecer o erro. Cada reencarnação, um ataca o outro, e aí na próxima volta a acontecer, e às vezes nós vemos aí espíritos que têm problemas já de vingança, 200 anos, 300, um milênio. Porque no mundo espiritual o tempo é diferente, né? Muito mais rápido. Então, a grande chaga da humanidade é a falta do perdão, é a vingança. Essa é uma das virtudes que é tratada no item 3 e que eu considero a mais importante, junto com a caridade. A caridade foi o norte principal da atuação de Jesus aqui, enquanto esteve conosco, e desde sempre. Sempre que houve oportunidade de ajudar, ele fez, mesmo que à distância, devido às suas possibilidades mediúnicas, espirituais.
Então, toda oportunidade que teve, ele ajudou. Sem perguntar quem, sem perguntar se era inimigo, se era amigo, porque essas brigas pequenas estavam abaixo da grandeza espiritual de Jesus. E assim como ele, nós podemos tirar outros exemplos, Francisco de Assis, outros espíritos grandiosos que também estiveram aqui conosco e que vieram nos mostrar o exemplo. Em todas as épocas de humanidade, a providência divina, ela fez com que encarnassem entre nós espíritos elevados para nos mostrar os exemplos, para que possamos ver, possamos aprender e tirar um pouco daquilo para nós. Às vezes passa batido, às vezes a mídia não valoriza, mas os exemplos estão aí, no dia a dia, para que nós possamos aprender, para que nós possamos aplicar um pouco no nosso dia a dia. Então, no momento da cruz, que são os últimos momentos de Jesus, ele observa, já no seu momento, né, de transição, vem aquela pleia de espíritos para recebê-lo no mundo espiritual. Então, vocês imaginam a quantidade de energia que havia naquele ambiente. E Jesus, ele só fala, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque nós éramos e somos ainda crianças espirituais. O caractere da criança é a inocência ou ignorância em relação ao conhecimento. E é o que somos. Até porque muitos de nós, ou alguns de nós, estavam ali naquela época. Muitos de nós viveram aquela situação, vivemos, ou vivemos outras situações semelhantes, de se comprazer com o mal, e necessitamos ainda desse perdão. Então, naquele momento ainda de extrema dor física, porque a dor, no sentido verdadeiro, não existia para Jesus. Ele pediu que o Senhor nos perdoasse, ainda pelas nossas dificuldades. E ele sabia que logo após, Judas tinha se suicidado. E ele pede para aqueles espíritos que estão ali irem socorrer o próprio Judas e buscá-lo lá nas zonas de umbral, resgatá-lo. Então você vê aí que em nenhum momento o Pai nos abandonou. Mas um grande exemplo no momento de sua morte, que ele foi apedrejado pela população, que não pensemos nós que foi somente o Império Romano que quis que Jesus morresse. Aquele fato aconteceu pelo anseio popular, porque nós ainda não aceitávamos a mensagem de paz, de benevolência e de exemplo. Imagine o conhecimento do povo e a evolução espiritual há 2000 anos atrás. Nós éramos muito pequenos ainda para entender a magnitude dessa mensagem. E outras obras vêm nos mostrar que o próprio Jesus, logo após o seu desenlace físico, ele desce nas zonas umbralinas e fala para aqueles espíritos que estão lá ainda há muito tempo, da oportunidade deles ainda melhorarem, da oportunidade deles saírem daquela zona de sofrimento que se encontram há séculos. Que não pensemos nós que não existe ainda essa inteligência do mal. Existem espíritos que estão nas zonas inferiores há muito tempo sem reencarnar. Porque não tem vontade de reencarnar e porque não tem mais condições fisiológicas, espirituais. Seu perispírito está tão degradado que não consegue mais reencarnar no planeta Terra. E Jesus desce ali para consolá-los, para falar mais uma vez da mensagem da Boa Nova. A Boa Nova nada mais é do que todas as lições que ele trouxe. Sem os enxertos que nós fizemos depois com as nossas dificuldades. A mensagem pura e simples da caridade, de fazer bem ao próximo e do amor, que são os pilares principais que nos trouxe Jesus. E tudo isso ele vai se resumir nas características do homem de bem que o item vem trazer. E aí o item 3, ele fala primeiro do caractere da justiça também. Justiça divina. O verdadeiro homem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade.
Olha os 3 itens que ele fala: justiça, amor e caridade. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que lhes fizessem. Então a gente vê a questão importante da consciência que nós devemos ter. Todo dia, no momento de dormir, descansar, nós temos que nos perguntar a nossa consciência o que a gente fez. Se deixou de fazer alguma coisa, se foi omisso em relação a algumas situações, e tentar melhorar para o dia seguinte. Esse é o exame de consciência que, inclusive, Francisco de Assis ele fala que fazia toda noite. O que eu posso fazer para melhorar amanhã? O que eu fiz de errado, eu deixei de fazer hoje? Qual que é o bem que eu fiz? Qual foi a melhora que eu tive no dia de hoje? Porque não pensamos nós que nossa mudança, nossa evolução espiritual vai ser de um dia para o outro, né? Ela é pequena, ela é contínua a cada dia. Outro item que ele vem trazer é o da fé verdadeira, que Jesus trouxe a todo momento também na sua vivência. E a fé verdadeira, ela move montanhas, conforme a gente já lê nas passagens do Evangelho. Claro que é uma linguagem figurada, mas a verdadeira fé raciocinada, é lógico, ele é capaz de alavancar aquilo que nós queremos. Porque a fé é a vontade de conseguir um objetivo. E a gente não fala só de fé no sentido religioso, né? Fé em todos os aspectos da vida. Você quer passar em algum concurso ou alguma outra questão da vida material, não adianta você só pedir. Pedir que caia do céu. Você tem que ter fé e daí vem a vontade de buscar aquele objetivo. E aí você vai estudar, vai correr atrás daquilo que você quer. Então a mensagem, ela não é puramente no sentido religioso, que a gente insiste em trazer, mas em todas as áreas da nossa vida. Na área do nosso trabalho, quando fala de justiça, na, na hora do nosso trabalho também, quando fala da fé, em buscar aqueles nossos objetivos. Então é uma mensagem que é universal, não é só para aqueles que são religiosos ou que pensam dessa forma. Como item importante é a caridade. Jesus exemplificou durante toda a vida e que o item aqui, o item 3, ele também cita. Caridade com o próximo, fazer o bem pelo bem, esperar sem paga alguma. Retribuir o mal com o bem, que é a grande dificuldade que a gente tem, que eu falei anteriormente. Tomar a defesa do fraco contra o forte e sacrificar sempre seus interesses pela justiça. Então, olha a dificuldade de pagar o mal com o bem. Para muitos de nós isso é impensável. Impensável. Inclusive, eu diria que é até impossível nessa encarnação. Para muitos de nós, né? Mas é um ponto importante que sem a caridade, a caridade de um modo geral para com o próximo, nós dificilmente conseguiríamos elevar nosso padrão vibratório, nosso padrão espiritual. A fé sem caridade ela é morta. Não adianta só pregar, estar na igreja todo dia, ajoelhar, rezar e não praticar nenhum ato de caridade. E a caridade sem esperar a troca, como ele fala aqui. Se você já espera a troca, digamos assim, o seu mérito já tá pago. Você já recebeu já, você não vai ter mais recompensa nenhuma do ponto de vista espiritual. Então, façamos o bem sem esperar alguma vantagem posterior. Façamos por fazer e sem procurar aparecer, sem divulgar, porque esse é o grande mérito, né? É válido fazer também e aparecer como os muitos querem, melhor que não fazer nada. Mas o ideal é que façamos na humildade, não procurando enaltecer nós mesmos em detrimento daquele que está recebendo, né? Porque a pessoa que já está numa situação difícil, você se enaltecer no momento de doação ainda causa maior constrangimento. E por fim, ele vem falar do homem de bem humanitário, que fala do homem de bem geral, o homem de bem humanitário e virtuoso, que é aquele que é benevolente com todos no sentido geral, aí já no sentido de comunidade, né? Sem distinção de raça, nem de crença, nem de religião, que é também uma das grandes dificuldades nossas. Nós somos sectaristas, né? Em relação à cidade, em relação a estado, em relação ao país.
enquanto que não observamos que todos nós somos seres humanos, independente de qualquer outro aspecto que nos diferencie, seja, seja em relação à religião, cor da pele, lugar em que nasce. Isso é tudo transitório e temporário. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar em outra condição. Então, são todas detalhes da nossa vida que o ser humano ele faz parecer uma coisa tão grande, no fim das contas só nos traz dificuldade. Traz xenofobia, o preconceito e principalmente a guerra. Basta nós observarmos aí a quantidade de conflitos que houve na história e até hoje, por conta de questões ditas religiosas, que na verdade não são, mas tem um manto da religiosidade para justificar, como no Oriente Médio. A gente vê conflitos em relação à raça, na verdade não existe raças, né? À cor da pele, que motivou, foi um dos motivos da Segunda Grande Guerra Mundial, um genocídio sem precedentes aí na história, por conta de uma questão de pureza racial, que não existe e que nunca vai existir, porque somos todos seres humanos e a cor da pele é só um detalhe que nada vale em relação à elevação espiritual ou moral. E homem de bem virtuoso, como síntese, é aquele que não tem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. Então ele traz toda essa reunião dos caracteres do homem que é virtuoso. É o homem que não se compraz com defeitos alheios, nem os evidencia. Não é vingativo. Perdoa as ofensas para lembrar só dos benefícios. E aí, nós vemos da complexidade desse item 3. Tanto do ponto de vista, se formos pegar passo a passo, para nós executarmos aí na nossa vida. Tanto no aspecto religioso, no aspecto de conhecimento até mesmo, conhecimento normal da vida, de estudo. Então, é uma lição complexa, mas que possamos pegar um pouquinho de cada e observar a vivência de Jesus, que foi o nosso maior exemplo, e aplicar no nosso dia a dia. Aplicar com o próximo, primeiro dentro de casa com a nossa família, depois no trabalho, que são os ambientes que a gente mais frequenta, depois que possamos praticar esse bem comunitário, ser o homem de bem comunitário, espalhar para a nossa comunidade, nosso bairro aqui, e poder ir avançando. E citar a responsabilidade daqueles que têm uma posição já de influenciar outras pessoas, né? São aqueles que são, muitas vezes, políticos, ou têm outra posição de destaque na nossa comunidade, que tem uma função muito importante e são testados a toda hora para serem homens de bem. Essa é a maior prova. Quando se tem um poder e se usa esse poder transitório, material, para o bem. Porque é muito fácil se perder e ir pelos caminhos do mal. Então, que nós possamos pedir também ajuda para esses irmãos. Estão em posição de governar aí nosso estado, governar aí o nosso município, que eles estejam em condição de tomar as melhores decisões. Porque a influência na vida de outras pessoas, na nossa comunidade, é muito grande. E esse é o verdadeiro teste para o homem de bem. Quando ele nasce com essas responsabilidades, ele tem a obrigação de fazer alguma coisa pelo próximo. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos, dizer que estamos à disposição e que foi uma enorme satisfação estar com vocês aqui hoje. Que um pouquinho que a gente fala já sirva para melhorar um pouco nós mesmos, que possamos buscar mais conhecimento, possamos aplicar o exemplo que Jesus nos deu, aplicar na nossa vida cotidiana, que é o nosso maior desafio aí. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter aí o fim dos trabalhos com muita tranquilidade e agradecer a oportunidade aos diretores aí do Grêmio Espírita por estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. A gente agradece em nome da casa, agradeço mais uma vez a sua participação. Quando voltar às atividades lá presenciais, está convidado para ir lá falar com a gente, conversar um pouquinho, trocar experiência, né? Ter uma troca. Eu Obrigado. gosto falando uma coisinha do exemplo que você trouxe para esse tema, né, do homem de bem.
Eu também sempre quando eu vou ler, eu vou falar sobre ele, eu gosto de citar Jesus, porque eu acho que não tem outro exemplo, né, melhor para falar sobre isso. Então, muito obrigada pelas suas palavras de hoje, tá bom? Obrigado. Pessoal, então eu vou convidar vocês todos, também nosso palestrante, para a gente caminhar para o encerramento. Quem tiver com a água para ser fortificada, já ir mentalizando, tomando passe, que vai ser virtual. Então, que nós possamos, mais uma vez, concentrar, acalmar o coração, pensar nos problemas do nosso dia, mentalizar a melhor forma que eles podem ser resolvidos e acreditar firmemente que a espiritualidade amiga está derramando sobre esses copos de água, essa garrafa d'água, todo o medicamento necessário para as nossas mazelas do corpo e também do nosso espírito, que não possa conter o remédio para cada enfermidade, para cada pessoa que está nesse momento nos assistindo. Pedimos também o auxílio da espiritualidade do Grêmio na aplicação do passe virtual, que todos nós possamos receber nesse momento uma chuva de pétalas brancas que caem sobre as nossas cabeças, dispersando todas as energias negativas e alinhando todos os nossos chakras, revitalizando as nossas forças, para que nós possamos seguir adiante nessa caminhada evolutiva, enfrentando sempre um dia com muita coragem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, e que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então eu agradeço a presença de vocês e já deixo o convite para a semana que vem. Nós vamos estar aqui de novo com o professor Cleomar Barros, às 7h30. Então, convido todos vocês para participar conosco. E essa live vai ficar gravada no perfil aqui do Grêmio, no IGTV, e também no canal do YouTube. Então, quem quiser conferir de novo, quem chegou no meio da palestra, pode entrar no nosso perfil que vai estar tudo lá, tá bom? Agradeço muito vocês, obrigada pela participação. Tenham uma boa noite, fiquem todos com Deus. Até a próxima.